Fala galera do Segundão, aquele abraço, Percebinho na área, tá? Hoje nós vamos continuar a nossa revisão, tá? Eu preferi gravar a aula porque lá no colégio tá tendo probleminha de internet, de conexão, às vezes cai. Então, vamos gravar a nossa aula aqui, tá? A nossa aula de hoje, como eu falei, vai continuar sendo uma revisão sobre ondulatório. Então, na verdade, nós vamos pegar uma questão aqui, tá? E nessa questão, eu quero que vocês prestem muita atenção, talvez possa estar na prova de vocês. Ela vai englobar a parte de ondulatória junto com a aula de mecânica. Na mecânica, bora fazer aquele breve flashback para lembrar. Vamos supor que está aqui o Juquinha correndo em direção à Mariazinha, tá? E eles vão se encontrar. Nós sabemos que sempre que dois corpos correm um em direção ao outro, teoricamente eles vão se encontrar mais rápido. Professor, e por que eles vão se encontrar mais rápido? Porque, segundo a física, a velocidade é ΔS pelo ΔT. E se eles vão se encontrar mais rápido, é sinal que o tempo é menor. Mas se o tempo é menor, a velocidade é maior, porque elas são inversamente proporcionais. Então, na verdade, por que aumenta a velocidade? Porque aqui eu tenho uma velocidade relativa, que é a velocidade de um mais a velocidade do outro. Então, sempre que dois corpos vão se encontrar, cada um tem uma velocidade. E se eu quiser transformar as duas em apenas uma, basta eu somar as duas. Coisa que acontece, por exemplo, se uma pessoa for perseguindo a outra, né? Uma velocidade V1 e aqui uma velocidade V2. Com que velocidade V1 vai se aproximar de V2? Claro, se ele vai se aproximar é porque ele está com uma maior velocidade. É porque nesse caso a relativa, sempre que os dois vão na mesma direção e no mesmo sentido, eu pego a velocidade maior menos a velocidade menor. Então, uma coisa para relembrar para a nossa questão de hoje. Dois corpos indo em sentidos opostos, querendo se encontrar, eu somo as velocidades e transformo as duas em apenas uma. Corpos indo na mesma direção e no mesmo sentido, eu subtraio a velocidade, sempre a maior menos a menor, e eu também posso substituir as duas por apenas uma. Como é que funciona essa questão aqui, bebê? Vamos supor o seguinte, que eu tenho um lago, tá? Essa questão resolvi hoje, essa semana lá no cursinho, e o pessoal teve um pouco de dificuldade, tá? Tem um lago, e esse lago está se movendo nesse sentido, da esquerda para a direita, com ondas com velocidade de 2 metros por segundo. Então as ondas estão se movendo nessa velocidade. O comprimento de onda dessas ondas, ou seja, o lambda, te lembra que o lambda é da crista à próxima crista, é de 10 metros. Então, 10 metros, eu já posso dizer que isso aqui é o meu comprimento de onda. É o lambda. Eu queria saber nessa questão quanto equivale o período. O período, que é simbolizado pela letra T, em duas situações. Tá? Aqui, na letra A, quando eu tiver um barco ancorado, ou seja, eu tenho um barquinho que está bem aqui, flutuando sobre a água, ancorado, quer dizer que ele vai permanecer na mesma posição horizontalmente falando, ele pode até oscilar para cima e para baixo, mas ele não vai se mover nem para a esquerda, nem para a direita. E quero saber também o período, aqui na letra B, quando o barco se move contra as ondas com velocidade de 8 metros por segundo. Então, determinar o período de oscilação desse barco em duas situações. Primeiro, quando ele está ancorado. E segundo, quando ele está contra as ondas, ou seja, ele vai vir para cá, já que a onda vai para lá, com uma velocidade de 8 metros por segundo. Então, tem uma situação aqui na letra B e uma situação aqui na letra A. Então, como é que eu resolvo isso? Primeiro, neném, você tem que lembrar a fórmula, a equação do período. Te lembra que sabemos que o período ele é o inverso da frequência.
Então, para eu determinar o período, primeiro eu tenho que saber o valor da frequência. Então, vamos lá, meus queridos. Tá? Resolvendo aqui a letra A. Professor, na questão não foi dado frequência. Então, vamos calcular. A letra A, te lembra que a equação geral fala que velocidade é igual a lambda vezes a frequência. A velocidade da onda nós temos, que é 2 metros por segundo. O comprimento de onda nós temos, que é 10 metros. E falta eu achar o quê? A frequência. O 10 está multiplicando, passa dividindo. A minha frequência vai ser 2 dividido para 10, que vai dar igual a 0,2 Hz. Pronto, professor. Achei a resposta da letra A. Não achou não, bebê? Eu não pedi frequência, eu pedi o quê? O período. E o período é o inverso da frequência. Ah, tá, professor. Então, o período vai ser 1 sobre o F. Professor, mas o F está aqui. Beleza. O F é 0,2. Então, meu período vai ser 1 dividido para 0,2. Tá? Lembrando lá da tia Mondiquinha, vou fazer bem aqui em cima, olha. 1 dividido para 0,2, eu posso tirar a vírgula e acrescentar aqui o quanto? O zero. Então, 10 dividido para 2 vai dar 5. Então, meu período vai ser de 5 segundos. Ou seja, a cada 5 segundos, o barco ele está na crista, ele desce e volta para a crista. É uma oscilação completa. Ele sair do local e voltar para ele mesmo. Ou seja, da crista até voltar para a crista, ou do vale em cima e voltar para o vale. Ele completar uma onda. Esse tempo é de 5 segundos se estiver ancorado. Professor, mas a letra B diz que ele não está ancorado. Que ele está indo contra as ondas com velocidade de 8 metros por segundo. Eu faço o mesmo cálculo. Velocidade, lambda vezes a frequência, mas cuidado, se ele vai para cá agora e a onda vai para lá, sentidos opostos, eu somo as velocidades para ter só uma, porque aqui tem só uma. Então, vou ter que transformar essas duas velocidades em apenas uma. E como o da onda é 2 e o do barco é 8, 8 mais 2, 10. 10 metros por segundo, que é igual ao comprimento de onda, que continua o mesmo, que é 10 também, vezes a frequência. E aí ficou muito fácil. Frequência vai ser 10 dividido para 10, que é igual a 1 Hz. Ah, professor, mas eu já sei, ele não quer em Hz. Porque Hz é a frequência de que é o período. Beleza. Eu sei que o período é o inverso da frequência. Professor, mas a frequência é 1 Hz. Então apaga a frequência e coloca 1. E 1 dividido para 1 vai dar o quê? 1 segundo. E o que eu posso perceber aqui? Que eu nem precisava fazer esse cálculo do período. Porque a frequência é 1 Hz. E o que é Hertz? É o número de oscilações por segundo. E o que é o período? É o tempo de uma oscilação. Então, se tem uma oscilação por segundo, o tempo de uma oscilação é 1 segundo. Então, quando caírem questões como essas, tome cuidado para uma coisa que nós chamamos de velocidade relativa, tá certo? Então, a onda tem uma velocidade, o barco, se tiver ancorado, vai ter a mesma frequência do lago, porque se o lago está oscilando e o barco está paradinho nele, ele vai oscilar com a mesma frequência. Mas a partir do momento que o barco for contra, ele vai oscilar mais vezes. Tanto que aqui ele oscilava apenas, tá? E demorava 5 segundos para fazer uma oscilação. Aqui ele está mais rápido e demora apenas 1 segundo. Quer dizer que a frequência daqui é maior do que essa. Ele vai oscilar mais, tanto que aqui a frequência é 1 e aqui é 0,2. Tá? Então, sempre que ele for contra a maré, a frequência de oscilação aumenta e, consequentemente, o período diminui. Porque período e frequência são inversamente proporcionais. Pessoal, e se ele fosse a favor das ondas? Aí você iria subtrair aqui. Tá? Pessoal,
E quanto é que daria, por exemplo, se o barco virasse, fosse embora para lá, no mesmo sentido das ondas, com essa velocidade de 8 metros por segundo? O barco virou, foi embora, no mesmo sentido da onda, ainda com essa velocidade. Quanto é que daria o período? Quanto é que daria? Você vai fazer essa conta e daqui a pouquinho me mandar no meu PV, tá certo? Então, para você, bebê, aquele abraço, fique com Deus e até a próxima.